Mas como fazer, então, para o eleitor sair de casa e votar? Eu acho que existem duas principais estratégias. Primeiro, mobilizar a própria base, e eu acho que, por exemplo, a Kamala Harris veio fazendo isso com algum êxito. O último discurso dela em Washington foi um discurso bastante forte, digamos assim, um certo otimismo cauteloso, mas ainda assim um discurso de pensar o futuro, de tentar construir uma certa visão mais otimista, principalmente para a classe média dos Estados Unidos. Se a gente pegar o programa de governo da Kamala Harris, o título do programa de governo, da proposta de programa de governo da Kamala Harris é A New Way Forward for the Middle Class, ou seja, um novo caminho para a classe média. E ela vem enfatizando isso bastante nos discursos dela. Então, acho que uma principal estratégia é essa, mobilizar a própria base e conversar com esses potenciais eleitores que, enfim, estejam dispostos a votar na Kamala Harris para que essas pessoas saiam de casa para votar. Enfim, da mesma forma o Trump, comunicar com a própria base, eu acho que de forma um tanto quanto torta, isso foi feito no último comício do Trump na Madison Square, se eu não me engano, em que houve aquele burburinho do comediante fazendo piada com os latinos e tal. Isso, de certa forma, conversa com muito desse receio da base trumpista em relação à imigração. Então, acho que essa é a principal estratégia, mas uma outra estratégia é produzir receios em relação ao seu oponente. Ou seja, a Kamala Harris produzir receios no seu eleitorado em relação ao Trump e o Trump produzir receios no seu eleitorado em relação a Kamala Harris. Eu acho que os dois vêm fazendo esse jogo, digamos assim, nos últimos tempos. A Kamala Harris, em vários momentos, enfatiza isso, enfatiza o perigo do que pode vir a ser os Estados Unidos num segundo mandato do governo Trump, e a mesma coisa o ex-presidente Trump faz em relação a Kamala Harris. Então, acho que essas duas estratégias de acenar positivamente para a sua base e construir na sua base ou naqueles indecisos um receio em relação a outro candidato são as duas principais estratégias que podem ser mobilizadas nesse momento.